Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Buscando ao Senhor. E hoje, mais uma vez, quero compartilhar uma palavra do Senhor aqui, porque o Senhor, Ele nos chama para falar do seu Evangelho, da sua palavra. E como o apóstolo Paulo disse, é-me posta essa obrigação. Então aquilo que Deus nos revela, eu acredito que é para que passemos adiante, passemos para outras pessoas, né? Além da nossa própria transformação que ocorre através da palavra, Deus quer também que outras pessoas sejam transformadas através da sua palavra e a conhecendo a sua vontade, conhecendo quem Ele é. E a palavra de hoje aqui que eu quero compartilhar está no livro de Lucas, no capítulo 4, e o versículo é o 42, que diz o seguinte: E, sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Aqui está falando sobre Jesus, que Jesus saiu para um lugar deserto, e a multidão o procurava, a multidão não queria que Jesus se ausentasse deles. Mas por que Jesus ele se ausentava? Por que Jesus ele ia para o deserto? E nós podemos ver a explicação, né, do porquê que Jesus ia para o deserto aqui no, aqui no livro de Lucas mesmo. Nós já conseguimos entender, né, aqui no capítulo 5, no versículo 16, que diz o seguinte. Eu vou ler o 15. Diz assim: Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. No 16 diz: Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Então, o objetivo de Jesus se retirar para os desertos era para orar. Jesus tinha o hábito de orar, ele mantinha uma vida de oração, uma vida em conexão com Deus, com o Pai. E ele nos deixou o exemplo. Por exemplo, aqui em Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, diz o seguinte, sobre Jesus também. E, levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, posso dizer então que Jesus levantava ali de madrugada, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. A palavra de Deus diz que Jesus ele se retirava para os desertos, né? Não, digamos que assim, que não havia um local específico. Ele ia para os desertos, por quê? Porque ali ele poderia ficar só, ele poderia ter comunhão com Deus, ele poderia falar com o Pai, a sós, sem ter a multidão ali, até tirando a atenção. E nós devemos pegar esse exemplo e também fazer a mesma coisa. Precisamos tirar tempo para ficar com Deus, precisamos passar tempo com o Senhor, precisamos tirar tempo. Muitas vezes ficamos distraídos, muitas vezes vêm as situações da vida. Se formos parar e pensar, a fama de Jesus estava cada vez maior, mas ele não se deixou levar pela fama, ele não se deixou levar pelos milagres, como Deus o usava, mas ele mantinha uma vida ali no altar de Deus, diante de Deus, uma vida de oração. Se o Senhor Jesus, ele teve essa vida de oração, ele precisava ter essa vida de oração porque ele veio em carne, ele precisava manter esse contato com o Pai, muito mais nós. Se ele é o mestre, nós somos os servos, então temos que pegar o exemplo e fazer o mesmo que ele fazia. Temos que nos retirar para o lugar deserto. Que deserto? Longe de tudo, longe da televisão, longe do celular, longe das redes sociais, longe das pessoas. Devemos tirar tempo a sós com Deus. Precisamos ter esse tempo de oração, nos retirar para os desertos também, né? Para orar ao Pai, para falar com Deus, para termos comunhão com Deus.
precisamos para termos a direção, para termos a luz de Deus, para termos a voz de Deus sempre falando ao nosso coração. Então, quero deixar essa palavra, pega essa palavra, guarda no teu coração e pratique também. Coloque isso diante de Deus, que seja um hábito presente na sua vida, de você manter uma vida de oração, de você se retirar e ficar sós com Deus, tá certo? Então, fico com essa palavra aí. Deus te abençoe, abençoe os teus dias, tua semana. Que Deus faça dessa palavra uma bênção na sua vida, que você seja muito abençoado, tá certo? Então, essa é a palavra que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.